O jornalista Luiz Eduardo Oliva teve o mesmo processo de escolarização de vários jovens das camadas médias da sociedade que viveram nas décadas de 60, 70 e 80 do século XX. Filho de pai jornalista, Luiz Eduardo Oliva iniciou seus estudos no Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus, uma escola privada controlada pela Igreja Católica, mas no curso ginasial, depois de concluir o primeiro ano, ele foi transferido para o Colégio Estadual Ateneu Sergipense. Foi estudar no chamado Ateneuzinho, um edifício que era a antiga sede do colégio e que funcionava como um núcleo em face da elevada demanda por matrícula naquela escola. Ali, cursou o segundo, terceiro e o quarto ano ginasial, quando se transferiu para o edifício central do Ateneu, que os estudantes chamavam à época de Ateneuzão. O Ateneuzinho é o edifício no qual atualmente funciona o Museu da Gente Sergipana. O Ateneuzão é o edifício sede do Colégio Estadual Ateneu Sergipense, hoje Centro de Excelência Ateneu Sergipense, escola de ensino médio que funciona em tempo integral. Luiz Eduardo Oliva conta neste vídeo a sua experiência de ginasiano e de aluno do curso científico no Ateneu. Além disso, revela como a juventude que tinha pendores intelectuais nos anos 70, nos anos 60, se reunia em torno da Galeria de Arte Álvaro Santos. E ali conhecia artistas plásticos, ali conhecia atores, ali conhecia jornalistas, escritores, e este foi o processo vivido por Luiz Eduardo Oliva. Vamos acompanhar a sua narrativa neste vídeo de memórias. Já fui estudar lá no velho Ateneuzão. Veja bem, como eu digo a você, eu era um cara que eu fiquei 2 vezes em recuperação, porque a recuperação era uma morte. Eu nunca perdi ano, mas ficar em recuperação, perder de ano, então, era uma humilhação. Ficar em recuperação, eu me lembro que eu fiquei em recuperação em inglês, eu tinha dificuldade em inglês. Eu gostava de matemática, repare que contradição. Eu hoje não sei um ó com um copo de matemática, eu tenho horror à matemática, que me criou um trauma quando eu fui aluno de matemática, eu começo na universidade pelo curso de matemática, eu já contei isso a você. Então, eu gostava de matemática, gostava de física, por causa do professor Silvio, gostava de ciências desse professor, que eu me esqueço, eu não deveria esquecer o nome dele, foi o professor mais marcante, professor de ciências, porque tinha uma disciplina chamada ciência, né, que eu acho que englobava biologia, englobava uma série de coisas, e história, não lembro bem de história, só vai me lembrar com Jefferson, lá no outro Ateneu. Então, era matemática que eu gostava, português, também gostava de português, ciências, sobretudo, e eu acho que eu tive 2 professoras de francês, Rosália e outro. Mas francês a gente não levava a sério. Era aquela coisa, me lembro só de uma música, Je le tambour, se va ne va te guerre, je le tambour, se va ne va te guerre, guerre, ratatouin, se va ne va te guerre, ram. Estrelinha que é todos os dias eu toco o tambor para ir para a guerra. Então, eu me lembro da música do francês. Je le tambour, se va ne guerre. Se eu for dizer hoje para Luiz Felipe, que morou na França, ele vai me xingar o tempo todo na minha pronúncia. E os fatos mais marcantes do Ateneuzinho. Primeiro é aquela greve, que Abelardo chega e pediu que a gente pulasse o muro no intervalo. Chega todos eles do Ateneuzão, vem do Ateneuzão, em grupo, e chama a gente para pular. E ninguém tem coragem. Eu sou o primeiro a meter a mão, dei uma coragem e pulei aquelas grades do Ateneuzão. E ali, o Abelardo, eu ganhei
ganhei a confiança de Abelardo e dos demais, porque eu tive a ousadia de ser o primeiro a pular, a rebeldia de pular. E todos os outros vieram pulando. Muitos baixam primeiro. É aquele negócio da boiada. Um primeiro pulou, a boiada toda veio. Então, eu pulei e a gente foi para lá. Isso foi marcante. E Abelardo depois... Abelardo não. Como é o nome dele? Clodoaldo depois. Ele invade um dia e dava discursos inflamados lá em cima. E era o encanto de todos nós. É também o meu primeiro momento de paquera. Eu me encantava. Porque eu ainda, no arquidiocesano, no primeiro ano, eu acho, no primeiro ano de ginásio, era só homens, não tinha mulheres ainda. Mulher vai vir depois. Mulher era no básico, no ginásio, para não ter aquele encontro com os seminaristas, que eu disse. Então, não tem. Aí eu vou para lá e é mulheres. Porque eu tive mulheres na infância, no primário. No ginásio, no primeiro ano do arquidiocesano, não tem. Quando eu chego lá, encontro. E aí tem duas mulheres que marcam realmente a minha vida platônica, platonismo. Uma faleceu recente, Rosângela, que era casada com Jorge Guerreiro. Jorge Guerreiro foi meu contemporâneo. Ela era a mulher, parece que a filha dela é muito linda, a mulher mais bonita do velho Ateneuzinho. Ela era linda, com cabelo enorme, que vinha, morreu jovem, morreu, eu senti muito até. Não tivemos, era mais do oi, da minha colega de sala e tal, e eu não me aproximava porque para mim era uma deusa, né? Quando ela chegava belíssima, parece que eu estou vendo com a saia plissada, que era a saia plissada, a meia soquete, o sapato colegial, sabe? E era interessante porque muitas, não digo que é o caso dela, mas muitas delas, a saia tinha que ser na altura do joelho. E elas dobravam o cos escondido para levantar a saia para ficar com as coxas de fora. E algumas mais ousadas sentavam e davam o famoso lance, que ninguém tem mais hoje. Mas fulana está dando um lance. Ou então, se alguma estivesse dando um lance desprevenida ou por desatenção mesmo, por descuido, todo mundo cutucava os outros. E olhava, que era para todo mundo ver o lance da menina. Então, esse momento é um momento marcante, porque eu me encontro na verdadeira festa da mocidade que eu contei a você, que não era mais a reza. Então, Rosângela, se eu não estiver enganado, é o nome de Rosângela, ela era linda. Eu vim vindo no Ateneu já com Jorge Guerreiro, e Jorge, sabido, era um homem bonito e tudo, pegou a menina mais bonita, casou com ela. Morreram muito cedo os dois, lamentavelmente. Eu lamento não ter me aproximado mais de Jorge nas festas do Ateneu, nem dela, porque foi um reencontro. Mas aqui na festa do Ateneu era tanta gente que a gente via e tal. E então ela foi. E a outra era uma menina linda, linda, a mulher mais linda da face da terra, chamava-se Marluce. Eu lembro do nome dela. Eu digo esses nomes, mas não é por como é que é, inconveniência, não. É que era uma coisa pura. Então, um dia se divulgasse isso, ninguém vai levar como maldade. Eu estou elogiando a beleza dessas meninas que me marcaram. E Marluce, eu vim reencontrar Marluce no Charles Dançantes, que é da mesma época do Ateneu, no Charles Dançantes do Iático de Aracaju, que até hoje eu tenho uma tremenda cicatriz aqui, porque caí, pulando o muro do iate, que é uma história maravilhosa, caí para morrer. Caí numa coisa de construção depois de uma aventura, eu, Zé Franco e Kleiber. É uma história maravilhosa que eu conto para você depois, se você quiser. Mas aí, a gente ia para o Charles dos Santos do iate e encontrou a Marluce lá. Eu estava com ela. Mas eu não tinha coragem de me revelar a nenhuma. Eu era um homem extremamente tímido. E então, a Marluce, que eu depois reencontrei com ela no Facebook, há uns 4, 5 anos, ainda trocamos umas informações. Como vai você? Você é aquela Marluce? Sou. Depois nunca mais tive contato. Não sei nem como é que anda. Não sei se está continuando ainda como era. E o que eu me lembro de Marluce é duas coisas. Uma é que marca da época dela a música de Roberto Carlos, As Curvas da Estrada de Santos. E a outra é aquela, meu bem, por isso eu corro demais só pra te ver, meu bem. Bom, se eu andasse sempre ao meu lado, ficaria, e devagar eu andaria,
Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro para depressa outro dia, vê chegar, então eu corro demais. Então, quando essa música tocava, me enchia de Marluce, sabe? Me enchia de encantamento, aquela coisa platônica. E eu, pensava tanto em casa, e Marluce não passou de uma, de uma música e de uma lembrança. Mas é exatamente, são essas coisas que me marcaram o velho Ateneuzinho. Os primeiros encontros com a rebeldia, a repressão nas figuras divinas, que eu tenho muito bem ainda, já foram embora Manezinho e Valdir, na figura das meninas com que eu colocava, das lideranças estudantis, dos grandes mestres inicialmente, dos colegas que disputavam o Neston e o querosene ou o gás. E tudo isso foi formando minha consciência até que eu migro para o Ateneuzão. No Ateneuzão, eu já começo a ter um outro detalhe. Primeiro é uma tentativa de retomada da Arcádia. A Arcádia era o clube literário que tinha adiante. A professora Carmelita Pinto Fontes incentivou muito. Há pouco menino que organiza as festas aquele menino que organiza, como é o nome dele? Quirino. A gente então escreveu um jornal, a gente tinha o jornal, continuou mantendo sempre a presença, e a gente manteve o Ateneu. No Ateneu, eu escrevi um texto sobre a Academia Sergipana de Letras, de jovens escritores. E lá, esse texto que eu gosto, engraçado, eu comecei a escrever, me lembro, e parece-me que havia um erro de português que não deveria se iniciar a frase com o me lembro, ME, com o pronome, então não podia dizer me lembro. E como a professora Carmelita nunca fez o menor comentário sobre esse texto, eu passei a minha vida morrendo de vergonha, achando que ela não fez comentário porque eu escrevi me lembro e não lembro-me, entendeu? E eu citava ela, inclusive. Então foi para mim uma grande frustração, porque esperei que ela ficasse gostando. Ao mesmo tempo, nós tínhamos o jornal A Presença. Esse jornal que começa circulando à mão, e o jornal A Presença, ele tanto vem do arquidiocesano, passa pelaquela rádio clandestina e vem para o Ateneu. E a Presença é interessante. A Presença começa escrito à mão, depois é papel pautado. Depois a gente salta para o mimeógrafo a álcool. Por quê? Porque na casa de padre foi morar ali na esquina de Augusto Mainá com a Rua do Batistão, que eu acho que é a continuidade da Vila Cristina, não sei, que era do Zé Tomás ali no Batistão. Não é a Rua do Batistão, é a rua que dá em frente ao Batistão. Você vai sair na entrada do Batistão, Cristina. Na esquina. E lá ele tinha um mimeógrafo a álcool. Então a gente faz um mimeógrafo a álcool. Eu briguei com o Luiz Carlos e tinha os jornais clandestinos que a gente fazia. O Luiz Carlos, com raiva de mim, uma briga, faz um jornal e criou um personagem. Havia muito a homofobia já desde a época, as brincadeiras, e o Pasquim inventou muito o termo bicha. E Luiz Carlos faz um personagem contra mim, porque aí eu já saltei um pouco, que preciso falar antes, sobre o basquete. Eu já era jogador de basquete e meu nome era Tarzan, meu apelido. E ele criou um personagem chamado Tarbicha. E eu fui esse Tarbicha, com um magrelo, com um cipó. E ele fez um para mim, e eu fiz um contra ele também. A gente ia nos horários diferentes, escondido de Padre Arnóbio. A senhora deixava a gente entrar, porque a gente era do Interact. A gente aproveitava o mimeógrafo, porque o mimeógrafo, a álcool, não sei se você lembra, ele era um papel no outro, você tanto botava na máquina, batia, como você podia desenhar. Você desenhava no papel, ele puxava aquela tinta verde, azul da cor dessa camisa sua aí, que está de dentro, e ela, misturado com essa cor dessa minha caneta, e ela saía e fazia, e você rodava o álcool ali. O álcool pegava e colocava. Depois nós evoluímos para o stencil. Esse do Ateneuzinho também é o de stencil. O stencil era aquele papel que você fez muita prova e todo mundo que a gente bateu. Eu fui da prova e fui para o mestre de stencil.
stencil era uma tinta que se pegasse na roupa, você perdia a roupa. A interessante do stencil é que em 1972, quando o Jornal da Cidade migra do Jornal da Cidade em tabloide, em tipografia, para o Jornal da Cidade em offset, se gabava que era o primeiro jornal com impressão a frio. Por que impressão a frio? Porque a impressão a frio era a impressão que não tinha não era com linotipo, então não tinha aqueles tipos que derretiam do óleo fervente, que você alcançou ainda, deve ter alcançado na Gazeta, ele derretia, vinha na água, e aí formava os tipos momentâneos. O diagramador, ele juntava aqueles tipos com a clichêria, botava os clichês, e ali ele montava o jornal, né? Montava o jornal e ele ia nas rotativas a imprimir. Quando veio o Jornal da Cidade, a técnica é diferente. São as composers, aquelas coisinhas que eram as esferazinhas, que mudavam as esferas. Que a mulher de York e outro cara, como era o nome dele, meu Deus? É um que depois é promotor, acabou como promotor, ele também foi das composers, era os datilógrafos. Me lembro o nome, esqueci o nome dos dois, eu lembro já. E então você vai fazendo isso. E o jornal, e aí era porque era impressão a frio, porque não havia o calor da linotipia. Como não havia o calor da linotipia, aquilo era frio. Neste mesmo período, fluía as impressões a mimeógrafo, que eram as impressões extremamente rudimentares. Elas eram datilografadas. Acontece que com o estilete, você, com muito cuidado, podia desenhar no mimeógrafo, no stencil. Quando você desenhava no stencil com muito cuidado, que senão rasgava, era como se você furasse o papel. Tinha até umas canetinhas que depois passaram a se vender, que era possível desenhar no stencil. E havia um grupo do parque, e não tão ligados a Cabo Tripa, mas misturava ali, que centrava os encontros da Galeria de Arte Álvaro Santos. A Galeria de Arte Álvaro Santos, ela foi o grande reduto de congraçamento da juventude daquela época, liderada sobretudo por Mário Jorge. Ali na galeria, feita por Godofredo Diniz, por iniciativa de Alencazinho, acabando com um aquário que tinha ali no parque, Jackson Teteia criou uma livraria ali na entrada, naquela salinha onde hoje saem os coquetéis, ali bem diminuto, ali era uma livraria, com uma banca de revista. Ao lado tinha uma escultura em forma de espiral de Cândido Augusto, que se perdeu essa escultura, como quem queria subir lá a parte de cima. Em cima ficava o acervo da galeria e casas exposições. Ali eu vi Florival Santos, ali eu vi General Augusto, que vinha da Bahia de vez em quando, ali eu vi Inácio, que perdia as contas, ali eu vi tinha um cara Argolo que pintava, toda a arte plástica. E, naquele período, a arte sergipana ela era altamente amadora, menos as artes plásticas. Pouca gente diz isso. As artes plásticas era a única que proporcionava o artista viver, a duras penas ou não, da sua própria arte. Os demais, não. A não ser um cantor de noite, etc. Mas teatro era amador, tudo era extremamente amador. Ali era. E na Galeria Álvaro Santos, então tinha uma turma que se reunia. E como é que eu participo disso tudo? Jackson Teteia, eu ainda aluno do Ateneu, Jackson Teteia, pergunta a meu pai, João Oliva, se ele queria comprar aquela livraria, que era uma livraria alternativa. O Algerim se formou a UE depois. Papai aí compra, para melhorar o orçamento familiar. Ele comprou aquela livraria e quem eram os funcionários? Apenas um com carteira assinada, que ele se negava, não gostava quando eu dizia isso. Uma besteira dele. Amaral Cavalcante. Amaral veio fudido e era o cara que ficava ali sentado vendendo revista. Vendendo revista e livro. E ganhava o salário para poder se manter, que ele veio de Simão Dias pobre. E quem rendia Amaral Cavalcante? Eu, Almiro ou Chico. Então, nós três nos rendíamos. Rendiam Amaral. E ali, Almiro era o maior leitor. Almiro leu todas as revistas que tinha no Rápido Testamento. Eu era mais lento. E aí vinham os livros alternativos, os livros da esquerda. Ali tudo pululava. Tinha
quando Gonzaguinha gravou um dos primeiros discos dele, foi um CDzinho pequeno com versos de Luiz Antônio Barreto. De um lado, eu queria ter esse. Luiz Antônio tinha, não sei se a família preservou, tinha um lado, tinha Tema de Joana em Flor, que eu acho que é esse que tinha os versos de Luiz Antônio Barreto. Do outro lado, tinha Pobreza por Pobreza. Repare, eu me lembro bem. E a gente tinha uma radiolazinha pequenininha, portátil, para botar esse disco, que ele não tinha sequer capa. Era um disco que Luiz Antônio deixou lá, que era um compacto simples, pequenininho, compacto daquele menor, com o selo do meio naquele azul mais escurado, e acho que era um azul turquesa, não lembro. Não, turquesa era mais claro. Não era marinho, não, era um intermediário. E ali a gente vendia aquele disco, Tema de Joana em Flor de um lado, e quando Gonzaguinha sequer era famoso. Tanto que quando Gonzaguinha vem para Sergipe, tem uma época, ele xingou você e Luiz Antônio por conta da dificuldade de ceder o espaço para ele no Conservatório de Música. E ele xingou a Luiz Antônio chamando de Arara. Arara não poderia fazer isso comigo, não sei o quê. Porque ele era amigo de Luiz Antônio Barreto. Eles eram amigos pessoais. Eram parceiros. Pouca gente de Sergipe sabe disso. Luiz Antônio era parceiro de Gonzaguinha. Parece que foram presos juntos até aqui numa vinda com Mário Jorge, com todo mundo. Então, essa galeria, Álvaro Santos, por conta disso, eu ia lá para colocar. E eu dizia a meus irmãos mais novos, Chico e Almiro, por conta das revistas de quadrinhos, que eu era o super-homem disfarçado. E eu dizia para Almiro, eu vou ali resolver uma questão. Fui, já voltei, disse, não, eu não vi passar pela parede, porque o super-homem passava pelas paredes sem furar. Eu disse, aqui é tão rápido que você não viu. E aí o que é que eu fazia para enganar meus irmãos? Às vezes eu combinava com eles para ir para a Galeria Álvaro Santos. A gente morava na rua Riachuelo 609. De um lado, Rua Santa Luzia. De outro, a Rua de Itabaiana. O que é que eu fazia? Eu digo, vá na frente, eu sou super-homem que eu chego depois lá, eu vou ficar primeiro que vocês. Aí saía Chico e Almiro pela Rua de Santa Luzia. Dobrava, eu ficava dentro de casa olhando. Quando eles dobravam a esquina, eu dava um pique pela Rua de Itabaiana. Aí ia correndo, esbaforido. Quando chegava lá, que os dois chegavam caminhando tranquilo, eu estava lá sentado. O chefe comecei a chegar e vim voando, eu não sou super-homem. E eles acreditavam. Acreditavam piamente que eu era o super-homem. Entendeu? Por conta disso. E então lá, nesse meio, com a turma todinha alternativa, tinha Marquinhos do Rio. Cara fabuloso. Escreveu, tinha um livro dele que o Robson, meu cunhado, deve ter rogado fora quando jogou minhas coisas fora. Que estavam guardados, é outra história que dói na minha alma. E Marquinhos do Rio era desenhista, era um cara que tinha... Então eles criaram o Jornal do Parque. Esse Jornal do Parque é de 1971 ou 72. Esse jornal era um jornal com Ilma Fontes, Amaral Cavalcante, Marquinhos do Rio, todos eles. E tiravam onda com os amigos. Eles diziam que Dona Deja perdeu a bunda no parque, Dona Deja. E eles diziam para tirar onda com o Jornal da Cidade, porque eles são antes do Jornal da Cidade, diziam, este é o verdadeiro primeiro jornal a frio de Sergipe. Você vê, eu fiz essa incursão toda na história do linotipo para chegar ao mimeógrafo, passando pelo office. Então, nessa conotação, o jornal, por que era o jornal a frio? Porque era a frio, porque ele não era impresso, ele era impresso no mimeógrafo. O mimeógrafo era literalmente a frio. Então, eles gozavam no parque do Jornal da Cidade que o Jornal da Cidade seria um impostor, porque o verdadeiro primeiro jornal a frio de Sergipe era o Jornal do Parque. Repare que interessante. Eu não sei se perdeu esse jornal, né? Se alguém tivesse guardado, mas ninguém tinha muito costume de guardar as coisas. Então, já a presença, graças à cabeça engenhosa de Luiz Carlos Fontes, ele foi evoluindo. Aí descobriu-se, a primeira coisa que a gente passou a fazer é o seguinte, como nós fomos repórter da Tribuna da Bahia e da Gazeta do Sergipe, eu ia na clichêria, pegava, porque o que é que acontecia? A clichêria você recebia a foto, muitas vezes de fora, e fazia o clichê. O clichê era aquele carimbão rudimentar. Quando ele fazia o clichê
a fotografia não se perdia, ficava lá os clichês. De vez em quando repetia-se muita foto. O cara queria uma foto da Paulo Nove, pegava um clichê antigo e jogava o clichê montava na tábua. E o que é que a gente descobriu? A gente descobriu que era possível, pegava o clichê, eu e o Luiz Carlos, vinha com um rolo, desses rolos de pintar a parede mesmo, melava de tinta, pedia ao cara da clichêria clandestinamente lá de Orlando, pegava o clichê, melava o rolo de tinta e passava no clichê. Vinha com o papel do mimeógrafo e imprimia, empurrando, tinha um outro rolo seco atrás, puxava, ficava a foto rudimentarmente impressa ali. E a gente fazia a diagramação na máquina da datilografia, deixando aquele espaço da foto branca. E aí a gente imprimia o resto e o nosso jornal saía com fotografia. Já foi uma evolução. Depois descobrimos a chegada do stencil eletrônico. O stencil eletrônico era engenhoso porque vinha uma agulhazinha que fazia os furinhos. E ele fazia as fotos. Então, o jornal com stencil eletrônico já era uma evolução. E aí a gente fazia os desenhos também. Às vezes, muitas vezes a gente fez a presença em mimeógrafo a tinta, porque a tinta já era desenhando direto mesmo, não tinha problema. Mas não tinha a qualidade do outro.